nessa unidade temática vamos estudar sobre o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal. O ICMS é o imposto plurifásico? Acompanhe esta unidade de estudo para tirar as suas dúvidas sobre o tema com o professor Edivaldo Nilo. Olá, então você já viu comigo que o ICMS é um imposto estadual, também um imposto do Distrito Federal, é um imposto classificado como predominantemente fiscal, é um imposto indireto, é um imposto real e também é um imposto considerado um imposto que você acabou de ver com alíquota proporcional, ou seja, considerado um imposto proporcional em razão de que não há a variação da alíquota de acordo com o valor da mercadoria. A alíquota independe da base de cálculo, ela é sempre proporcional. Então, constante, independentemente do valor da mercadoria. Inclusive, há a tese do STF que as alíquotas só podem ser progressivas se estiverem previstas expressamente no texto constitucional. Por exemplo, o IPTU só pode ser progressivo a partir da emenda 29 de 2000, em razão da sua previsão literal na Constituição, a partir da emenda 29. Antes não poderia ser progressivo em função do valor venal do imóvel, em razão de que, uma vez que não tinha previsão no texto constitucional. Ou seja, no ICMS não há previsão de progressividade. Se não há previsão de progressividade, se considera um imposto proporcional. É claro, como vocês estudaram comigo no ITCMD, que o Supremo está revisando esse tema no caso dos impostos sobre a herança do Rio Grande do Sul, mas ainda não há posição definitiva. Agora, um ponto fundamental. O ICMS é um imposto plurifásico. Por que, Nilo? Ele é um imposto denominado imposto plurifásico, porque ele incide ao longo da cadeia produtiva. Uma mercadoria pode ir se transformando em outra, e o ICMS vai sempre incidindo, ou seja, ele incide ao longo da cadeia produtiva. Mas aqui há um ponto fundamental que, por exemplo, já foi cobrado pela banca Fundação Getúlio Vargas. Acontece em um caso que a regra é do imposto ser plurifásico, ele vai incidindo durante a cadeia produtiva. Só que acontece em determinada hipótese prevista no artigo 150, parágrafo 7º do texto constitucional, isso foi cobrado pela Fundação Getúlio Vargas em 2012, que o imposto deixa de ser plurifásico e se torna monofásico, ou seja, incidindo apenas em uma parte da cadeia. É o caso da nossa querida substituição tributária. No caso, a substituição tributária é considerada substituição tributária para frente. Também denominada, e já caiu em prova, em diversas provas, como substituição tributária progressiva. Também já caiu em prova como substituição tributária subsequente. Ou seja, 3 nomes para dizer a mesma coisa. Então, o que é essa substituição tributária para frente, também chamada de progressiva, também chamada de subsequente? Acontece o seguinte, é bom eu colocar aqui para você um exemplo da substituição tributária. Então, ela é prevista, literalmente, no artigo 150, parágrafo 7º do texto constitucional. Esse dispositivo, ele foi colocado no texto constitucional a partir da emenda de número 3 de 93. Porque antes existia uma polêmica em relação à constitucionalidade da substituição tributária para frente. Hoje o Supremo já pacificou, né, que é constitucional essa substituição, essa emenda à Constituição número 3 é uma emenda constitucional, ou seja, poderia, né, ser colocada no texto constitucional, não fere nenhuma cláusula pétrea. Além disso, o Supremo também entendeu que a substituição tributária para frente também poderia ser utilizada, inclusive, antes da emenda número 3 de 93. Então, o que acontece? Existem cadeias produtivas, você viu que
o ICMS incide ao longo da cadeia produtiva, que a cadeia produtiva, no seu final, ela é pulverizada, com uma dificuldade enorme para a fiscalização e arrecadação do ICMS. Por exemplo, no caso dos automóveis. Quantas concessionárias de automóveis existem? Milhares. Só que na substituição tributária para frente, o que é que eu faço? Antes de acontecer o fato gerador, por isso é denominado de fato, nessa substituição tributária é denominado de fato gerador presumido, isto é, antes dele acontecer, ou fato gerador fictício, eu antecipo o pagamento do ICMS. Ou seja, eu não vou cobrar no momento da ocorrência do fato gerador, que é no momento da venda do veículo. Eu antecipo o pagamento, antecipo a fiscalização e a arrecadação e cobro das montadoras. Claro, porque as montadoras são bem em número reduzido. A mesma coisa acontece no mercado de refrigerantes, de cervejas. Eu vou cobrar daqueles que vendem para o consumidor final cerveja? Claro que não. Eu vou cobrar das indústrias, dos estabelecimentos industriais, que tem um número bem mais reduzido, facilita a fiscalização e a arrecadação tributária. Ou seja, o fato gerador nem ocorreu ainda e eu já antecipo o pagamento do ICMS. Por isso é denominada de substituição tributária para frente. Porque o fato gerador vai ocorrer lá na frente, com a venda da bebida, com a venda do refrigerante, com a venda do automóvel. Mas eu antecipo e cobro da indústria que fabrica o refrigerante, que fabrica a cerveja, da montadora de veículo que fabrica o automóvel. Então perceba que há uma facilidade enorme na fiscalização e arrecadação tributária. Então, nesse caso, Nilo, é porque ele se considera monofásico, exatamente porque uma antecipação vai cobrar apenas numa oportunidade da cadeia produtiva, ou seja, ele não vai cobrar, o imposto não vai ser cobrado ao longo da cadeia, mas sim apenas no momento há uma antecipação do pagamento do ICMS. Dito isso, é importante você saber que apesar do imposto, ser cobrado ao longo da cadeia produtiva, ele sofre as consequências do princípio da não cumulatividade. Por quê? Ele é não cumulativo. Essa aí é outra classificação do ICMS. Por quê? Porque é a compensação do ICMS pago já anteriormente. Então vamos supor, numa cadeia produtiva, a mercadoria custava R$100, houve aí a sua venda, ela custou R$150, o imposto que já foi pago aqui, ele vai ser compensado com o imposto pago aqui. Vamos supor aqui um exemplo bem simples, que aqui iria se pagar 10%, então iria pagar, em tese, R$15. E aqui iria se pagar R$10. Então, com o Instituto da Não Cumulatividade, o empresário B, ele não vai pagar os mesmos 10%, ele vai diminuir o que já foi pago na cadeia produtiva. Ou seja, ao fim e ao cabo, ele vai pagar aqui R$5 de ICMS. Por quê? Porque ele já vai compensar o imposto que já foi pago. Então veja que a interpretação do Supremo Tribunal Federal hoje é que, salvo disposição de lei em contrário, não pode haver compensação do ICMS em casos de alíquota zero, em casos de imunidade e em casos de isenção. Por quê? Porque não há o pagamento anterior. Então aqui, na não cumulatividade, eu compenso o imposto que já foi pago. Então, eu vou pagar um imposto, pago, mas compenso o que já foi pago durante a cadeia produtiva. Ou seja, eu diminuo o que foi pago anteriormente. Agora, se não foi pago nada, não há nada o que se compensar. Ok? Por sua vez, é importante você entender que isso cai demais em prova. O ICMS é um imposto denominado de imposto neutro. Por que é um imposto neutro, segundo a nossa doutrina? Porque ele não gera distorções econômicas, ou seja, não gera distorções econômicas, não interfere no regime de competição da empresa, há o repasse
do valor ao consumidor, se há o repasse do valor ao consumidor, segundo, em tese, a nossa doutrina, não interfere no regime de competição de empresas, não distorce, né, o preço das mercadorias e dos serviços. Não é? E a nossa doutrina também chama a atenção da neutralidade, porque ela é um contraponto à incidência em cascata do tributo. Se o imposto é neutro, é um contraponto a essa incidência, porque é o repasse do valor econômico ao contribuinte de fato. Então, o que é ser considerado o ICMS um imposto neutro? É dizer que ele não gera distorção no preço da mercadoria ou do serviço, que não há interferência no regime de competição de empresas, que não gera distorções econômicas no preço da mercadoria ou serviço. O motivo disso é que há o repasse do valor econômico ao consumidor de fato. Mas é claro que a doutrina critica e diz que o ICMS ser considerado um imposto neutro, apesar de ser considerado um imposto neutro, há uma crítica dizendo que há uma falácia a esta neutralidade, que essa neutralidade ela é somente na tese, que na prática realmente acontece o diverso. Veja o que diz o nosso grande mestre Rubens Gomes de Souza. Diz o mestre Rubens Gomes de Souza o seguinte, né? Ele dissertando sobre a neutralidade impositiva do ICMS. Ele diz o seguinte: afirmar que o ICMS é neutro é afirmar que temos de nos resguardar da falácia que existem impostos neutros, ou seja, impostos que geram receita sem produzir efeitos econômicos paralelos. Ou seja, há uma crítica da doutrina. Por quê? Porque todo imposto gera um efeito econômico paralelo. Mas você tem que saber a tese. E a tese é o quê? A tese é que o ICMS ele é neutro, apesar dessa crítica doutrinária, no sentido que, na prática, todo tributo gera um efeito econômico paralelo, que todo tributo, ao fim e ao cabo, é extrafiscal. Ok? Mas essa é a polêmica. Então veja aqui, no nosso quadro, o que falamos até agora do ICMS. Você viu que é um imposto que compete ao Estado e ao Distrito Federal, viu que ele tem a aplicação aí do artigo 155.2, a legislação, parágrafo 2º a 4º, viu aí a Lei Complementar 8796, a Lei Candir, Lei Complementar 2475, que trata dos convênios interestaduais do CONFAS, né? Falamos aí da Resolução 2289 do Senado Federal, que está no seu material, Resolução 9596 do Senado Federal, que trata da alíquota na prestação de transporte aéreo e também de carga e mala postal. E vamos aqui ver uma questão do CESP sobre os temas que já nós dissertamos, né? Veja, o que é que o CESP no concurso de analista da Embasa aí é um analista na área jurídica. Diz o seguinte: o ICMS, por incidir nas transações com mercadorias e serviços, é classificado como um imposto indireto. Seu caráter seletivo, todavia, tende a amenizar a pior qualidade de que se reveste do ponto de vista da equidade. O que é que considerou correto? O que é que esse examinador quis aí dizer em linguagem de gente? Ele quis dizer o seguinte: equidade quer dizer justiça no caso concreto. Então, há o repasse do valor para o consumidor final. Como a seletividade ela varia a tributação de acordo com a essencialidade da mercadoria, então essa seletividade tende a amenizar esse repasse do custo econômico para mercadorias e serviços que são considerados essenciais para a população. Nos vemos daqui a pouco. Um forte abraço. Aluno, aqui na aba acima você pode participar do nosso fórum. Ele é um espaço de interação entre você, os outros alunos e os orientadores de aprendizagem, em que você pode compartilhar as suas dúvidas e esclarecê-las com os demais participantes do curso.